eu ouvi dizer nas vossas peças que este processo foi muito mais político do que jurídico, e não posso deixar de concordar com isto. Daquilo que eu vejo no processo, todo ele se moveu à volta do Primeiro-Ministro e da necessidade de encontrar um comportamento ilícito, um comportamento com relevância criminal. E o processo girou sempre à volta disto. Neste momento estou muito curiosa para saber se os tais documentos que eram guardados num cofre da Polícia Judiciária, como disse a doutora Maria Alice, como disse o inspetor Torrão, e que eram fornecidos pelo tal grupo da Aroeira, se estão de facto nos autos, se estão lá, se foram colhidos, o que é que lhes aconteceu. Portanto, tudo isto gira à volta de um ambiente político. Se nós pensarmos porque é que as buscas foram feitas, porque é assim que começa este processo, com buscas, não é? Os documentos que estamos a analisar na acusação, os documentos que fundamentam a acusação, saem das buscas. Como é que são feitas as buscas? Porque supostamente estavam a desaparecer documentos do Ministério do Ambiente. Ora, enquanto a Procuradora Inês Bonina pergunta, mas como é que os documentos que estavam no Ministério do Ambiente durante o governo PS não desapareceram e agora em 2005 estamos num governo PSD, estão a desaparecer? É estranho, isto não tem um conteúdo político. Claro que tem um conteúdo político. É que nesse mesmo despacho se refiram as exatas perguntas, 27, que se queriam ter feito e não fez. Porque se queria ter feito e não fez, então tivesse feito. E se não fez, sibi imputet, portanto não precisam de estar ali. Só estão ali, das duas uma, ou para serem colocadas num jornal, como fez o Público, ou para que algum dos assistentes venha dizer que há insuficiência da investigação. Aliás, há alguma colaboração entre os assistentes, deixe-me dizer-lhe, porque, por exemplo, vamos à questão do jornal Público. A pessoa que escreve o artigo é assistente no processo. Olha, é mais uma entropia das muitas que eu já aqui falei e que deve, de facto, preocupar os senhores jornalistas, porque a partir do momento em que um jornalista se constitui assistente, significa isto que tem interesse em obter a condenação dos arguidos e que é auxiliar do Ministério Público. E o senhor jornalista do Público mostrou o quão auxiliar do Ministério Público pode ser. Começou a tal fase em que os senhores procuradores fizeram uma parte e, pelos vistos, um dos assistentes está a fazer a outra.